Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na Nova SPE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos de interesse das PMEs. Hoje temos connosco a Joana Sousa, gestora de inovação na NOS Inovação e mentora do European Innovation Council. Uma das suas áreas de especialização é o desenvolvimento de programas de inovação corporativa de forma que sejam focados na cultura da empresa. E hoje vou ter a oportunidade de te entrevistar, Joana. Bem-vinda ao podcast do Voice Leadership. É um enorme gosto ter-te aqui connosco para conversarmos um pouco sobre gestão da inovação. Obrigada, Pedro. É um prazer estar aqui a falar um bocadinho convosco e sobre um tema que é relativamente complexo, a gestão de inovação. Não é? Sobretudo quando estamos a falar de pequenas e médias empresas que não têm propriamente os mesmos recursos que uma empresa de grande dimensão. E por isso eu gostava de começar por te perguntar de que forma que a definição da estratégia de uma empresa influencia a gestão de inovação, a cultura de inovação de uma empresa de pequena e média dimensão. Certo. Olha, as empresas, sejam elas PMEs ou grandes empresas, têm que ter sempre em conta que temos que pensar um bocadinho no futuro. E o pensar no futuro obriga sempre a trazer práticas e boas práticas, se possível, de gestão de inovação. Não pensar só numa gestão de inovação tecnológica, mas também de negócio, de processos, portanto, nestas diferentes áreas. A estratégia, quando falamos um bocadinho de inovação, tem que assentar também o que é que queremos das pessoas, que tipo de perfil é que queremos, como é que estruturamos as equipas para que tenham um determinado perfil de agilidade, de criatividade, do ter a ideia, mas também fazer, portanto, um bocadinho neste espaço. E, portanto, todo o espaço que a empresa dê às pessoas para terem esta exploração e esta experimentação e, acima de tudo, espaço para errar, para falhar e a partir daí aprender, é extremamente importante que seja incorporado na estratégia da empresa, seja ela, quando estamos a falar do negócio principal da empresa, como em paralelo termos este tema da inovação. Portanto, muito focado nas pessoas, identificar bem os perfis que nós queremos, não interessa as hierarquias, interessa o perfil, a forma de pensar e como é que essa forma, quase como serem os discípulos para o resto da empresa influenciarem um bocadinho aqui este... Vou fazer um bocadinho de papel de PME. Vamos imaginar que a minha organização tem 10 pessoas. Eu tenho recursos limitados, quero muito pensar no futuro, como tu disseste, não é? Mais do que simplesmente o produto, nos processos, no modelo de negócio. No final do dia eu quero que a minha empresa tenha sucesso, mas, como deves compreender, tenho recursos limitados, financeiros e de pessoas. Como é que eu consigo equilibrar aquilo que é a atividade do dia-a-dia, em que muitas vezes as pessoas não fazem uma função, fazem duas, e ao mesmo tempo introduzir práticas de inovação? Como é que eu consigo equilibrar? O que é que eu posso fazer neste sentido? Acima de tudo, Pedro, é identificar nessas 10 pessoas, ou 5 que sejam, aquela que o gestor acha que tem o perfil correto de influenciar os outros. Sou um bocadinho apologista de evitarmos, a sexta-feira, o dia da inovação. Acho que isso é forçar a inovação, ok? Portanto, a inovação tem que acontecer no dia-a-dia, seja ela uma inovação incremental, seja ela um bocadinho mais disruptiva. Mas para fazermos isto, nessas 10 pessoas, basta encontrar uma pessoa. E se essa pessoa tiver esse perfil do sim, temos que manter-nos focados, porque a empresa precisa de entregar, mas introduzindo aos bocadinhos, olha, então agora, vamos lá, hoje estamos aqui um bocadinho mais folgados, vamos lá experimentar aqui algum caso que nós conheçamos do nosso cliente ou do nosso mercado, ou identificamos este problema, bora lá pensar um bocadinho aqui, como é que nós resolveríamos aqui este tema, e fazer aquela espécie de brainstorming, mas um brainstorming que tenha consequências, ok? Não é aqueles brainstormings que apontamos nos post-its e depois não sai dos post-its. E, portanto, trazer essa pessoa para o centro que influencie a restante equipa. E ao final de algum tempo, nós vamos perceber que, de facto,
as coisas vão entrar na rotina da equipa sem se preocuparem muito, não, agora estou extremamente focado aqui e não posso pensar em coisas de inovação. Não, é de facto trazer a inovação para a rotina das próprias equipas, mas tem o seu tempo, não é? Não é fácil. Demora algum tempo, não é? Sim. Na tua opinião, qual é que é o ponto principal para criar esta cultura de inovação? Tendo em consideração que a maior parte das empresas que nos estão a ouvir tem uma dimensão relativamente pequena, mas eu penso que todos reconhecem a importância de pensar no futuro. Que tipo de rotinas são essas? Que tipo de práticas é que nós podemos introduzir? Já deste uma ideia, não é? De introduzir no dia-a-dia, quando tiverem algum espaço de manobra, pensar num problema de um cliente e que mais? Olha, às vezes basta estarmos num almoço, ok? E simplesmente uma conversa muito descontraída gera novas ideias e às vezes pode-nos parecer assim um bocadinho mais disruptivas, mas quando vamos a ver, se calhar isto não é assim tão disruptivo e nós em 2, 3 dias conseguimos fazer uma prova de conceito aqui muito rapidamente no nosso tempo que temos todo para entregar. Portanto, os momentos de descontração que às vezes existem da equipa e que nós dizemos, não quero falar de trabalho. E é verdade, não estão a falar de trabalho, mas traz-nos a liberdade que temos ao cérebro, digamos assim, e que nos permite esta criatividade em conjunto. Portanto, eu diria que a questão de identificar o problema, sim, é importante, mas os momentos de descontração, os almoços, os cafés, as conversas de corredor, são muito mais propícias à geração de ideias e de provas de conceito. Mas gostava só de reforçar aqui outro tema, Pedro, que é extremamente importante e dar um passo aqui à questão também da cultura, que é, independentemente de ser 10, 20, 5 pessoas, há um tema muito importante, que é a colaboração e a cooperação entre a equipa. Portanto, as pessoas têm que entender que mais do que o individual, portanto, não interessa quem é que teve a ideia, ok? Interessa sim o resultado final, porque a ideia não vai ser desenvolvida por uma única pessoa, tem que ser trabalhada por todos, por uma equipa multidisciplinar. Isto é extremamente importante, como eu costumo dizer um bocadinho à minha equipa, o foco está no grupo. Se o foco estiver no grupo e se o grupo brilhar, naturalmente as individualidades depois brilham e tudo acontece, seja numa pequena empresa, seja numa grande empresa. Portanto, eu pelo menos acredito nesta filosofia. Eu também. Diz-me uma coisa, assumindo que saem boas ideias, depois validam os conceitos e até fazem um protótipo ou até testam um processo ou um produto, o que for, como é que se mede? Como é que se mede o sucesso deste investimento? Porque para todos os efeitos, pronto, vou esquecer agora do almoço, mas depois existe todo um trabalho que é necessário fazer paralelo àquilo que é a atividade do dia-a-dia. Como é que tu entendes que uma pequena e média empresa pode medir a taxa de sucesso, os indicadores de sucesso, de que métricas é que podem ser utilizadas para, no final do dia, dizer valeu a pena ou não valeu a pena investir na inovação? Olha, a nível de métricas, eu considero que deve haver 3 tipos de métricas para medir a inovação e aquilo que se está a fazer, mesmo numa pequena empresa. Que é aquelas métricas de negócio, não é? Que é fez uma prova de conceito, evoluiu isto para um produto, quanto é que ganhamos, face ao investimento que tivemos, quando é que tivemos o retorno. Portanto, aquelas métricas mais tradicionais que estão nos planos de negócio puro e duro, não é? Mas depois há 2 métricas, outros 2 tipos de métricas que eu acho importante. Uma intermédia, que é durante esse processo, e este é um erro que muitas vezes acontece nas startups, que é, tem-se uma ideia, faz prova de conceito, bora lá. E esquecemos de definir métricas, quando é que nós temos que parar no processo de desenvolvimento do protótipo ou do produto, ok? E porquê? Portanto, às vezes não é parar porque temos falta de recursos, às vezes temos que analisar, será que o mercado já está lá para receber este tipo de tecnologia? Qual é o risco financeiro que eu tenho se colocar já e se colocar só daqui a 6 meses? Portanto, este tipo de métrica é extremamente importante, o chamadas as portas no processo de inovação, neste caso mais tecnológico, estamos a falar, não é? Mas diria que a nível de processo e de modelo de negócio também. É muito similar. É muito similar. E, portanto, é extremamente importante definir-se isso de forma a mitigar os riscos que temos. Portanto, nas métricas intermédias. E depois tens as primeiras métricas, não é? Que é
como é que tu medes a gestão de inovação? Não pode ser só pelo impacto que tens no negócio, porque todos nós sabemos quantas ideias é que nós conseguimos levar para o mercado e que têm sucesso, portanto... São muito poucas, não é? Porque é um funil quase. Exatamente, portanto, seria muito injusto só medirmos o impacto da gestão de inovação com esse tema. Acho que tem que, aqui, quando definimos o que é uma estratégia de inovação, temos que definir o que é essa estratégia de inovação, onde é que nós queremos tocar, se é em parcerias, se é em fundos, se é propriedade intelectual, se é tudo, ok? E mediante aquilo que nós estamos a trabalhar, a nível de provas de conceito, número de parceiros, propriedade intelectual, onde definimos os copyrights, as patentes, mas também as publicações científicas e número de parceiros, portanto, isto tudo, nós temos que dizer assim, ok, eu, a 5 anos, onde é que eu quero estar? E anualmente, gradualmente, e sem incutir pressão às equipas sobre estas métricas, ir medindo devagarinho estes temas. E, portanto, se as coisas estiverem, digamos, sistematizadas, isto é relativamente fácil de medir. Portanto, Falavas há pouco das questões de número de parcerias, fundos, propriedade intelectual. De que forma é que a propriedade intelectual influencia a estratégia do negócio? Olha, bastante. Não é? Nós costumamos dizer que pode influenciar de 2 formas. Uma é a manipulação do mercado, não é? Fecharmos o mercado, se nós quisermos ser os únicos onde estamos a atuar. Mas temos, isso funciona em negócios mais agressivos, mas eu sou um bocadinho mais apologista temos a propriedade intelectual, mas agora, muito bem, vamos disponibilizar para a comunidade também essa propriedade intelectual para que possam acelerar novos produtos, novos serviços, novos processos e criar uma dinâmica constante no mercado em cima de uma propriedade intelectual que é de uma empresa. Mas como é que isso funciona? Como é que eu invisto na criação da propriedade intelectual e depois disponibilizo à comunidade? Como assim? O que é que queres dizer com isso? Sem fazer aqui grandes disclosures, porque é um projeto que nós estamos a tentar implementar dentro da nossa inovação, mas cai muito no que nós chamamos de exploração da propriedade intelectual. Portanto, normalmente olha-se para uma questão de licença ou venda da propriedade intelectual direta a alguém quase do negócio, ok? Nós aqui, ou pelo menos eu vejo um bocadinho diferente, que é disponibilizo e se aquilo der sucesso, com uma pequenina fee, portanto, a startup ou a empresa que estiver a utilizar a minha propriedade intelectual paga-me um fee mensal ou anual ou o que seja. Portanto, eles estão à vontade, não há de ter muito impacto no negócio deles. Pode que é licenciar... É uma espécie de licenciamento da propriedade intelectual. Exatamente, mas a mercados que tu, se tivesse uma força comercial, se calhar nem fazias a mínima ideia que ias lá. Portanto, abres à comunidade e é uma... E às vezes pode não ser exatamente no mercado em que operas, pode ser o mercado adjacente. Espero bem que não, exatamente. Espero bem que não. Agora, isto, Pedro, obriga, nós estamos a falar só de uma empresa e várias, não é? Tens aqui várias outras entidades, aceleradores de startups, de PMEs, portanto, mesmo apoio à propriedade intelectual para que eles percebam que têm ali suporte para fazer este tipo de projeto é extremamente importante. Portanto, tem que ser projetos em conjunto. Então, deixa-me aqui recapitular algumas das ideias que eu capturei e, por favor, reforça ou complementa com aquilo que tu entenderes que pode estar aqui a faltar. O tema de hoje é a gestão de inovação. Falámos muito do tema da cultura e é fundamental porque todas as empresas e, naturalmente, os gestores das PMEs devem pensar no futuro e, para isso, têm que pensar que novos processos que podem melhorar a sua eficiência operacional, novos negócios, novos produtos, e é impossível fazê-lo sem pensar em inovação. E para que isso aconteça, temos também clarificar o que esperamos das nossas equipas. Independentemente, como dizias, são 5, são 10, são 20 pessoas, mas idealmente temos um grupo de pessoas ou alguém que tem a agilidade e a vontade também, não é? Motivação para pensar nestas diferentes matérias, processo, negócio, produto. A ideia é bom, às vezes é bom ter uns bons idiotas, mas também é preciso depois fazer acontecer. E por isso temos que dar espaço para as pessoas testarem, errarem e aprenderem rapidamente para que nós consigamos compreender qual é que é o melhor caminho. Por isso, o gestor deve compreender quem são as pessoas dentro da organização que melhor podem influenciar os restantes para, ao mesmo tempo, conseguir equilibrar o foco no negócio, mas também introduzir algumas melhorias, com experimentação, nomeadamente, tu davas o exemplo de
Ora, identificamos aqui um problema de um cliente, mas será que aquele problema é só daquele cliente ou podem ser de outros clientes? E investir uma parte do tempo a resolver um problema de um cliente que pode se replicar para outros e criar naturalmente muito mais valor, não só para a rede de clientes, mas também para aquilo que é a proposta de valor da própria organização. Os momentos, falaste no almoço, eu gosto, porque eu percebo perfeitamente a ideia. Às vezes não é necessário marcar uma reunião de gestão da inovação, às vezes é num momento mais descontraído, como tu disseste, que o nosso cérebro está mais disponível até para conversar sobre esses temas, onde surgem. Nunca uma boa ideia surgiu à volta de uma mesa de brainstorming versus um bom copo de cerveja. Oh. Brincadeiras à parte, é importante que as pessoas tragam as ideias, não dizendo automaticamente que não, trazendo muito mais uma perspectiva e validando a ideia, como estavas a dizer, validar o conceito para perceber se pode criar valor ou não à organização, sempre com estas pessoas a liderar estes perfis que falámos. Sendo que, ao mesmo tempo, que temos que nutrir uma cultura de colaboração e trabalho em equipa, porque não interessa quem trouxe a ideia, interessa ao final do dia o resultado final e o foco deve ser muito mais no grupo. Como tu disseste, depois as identidades individuais vão brilhar de qualquer maneira se estiverem a contribuir para o resultado final. Falamos também do tema das métricas de sucesso, que parece-me um tema absolutamente crítico. Muitas vezes pensamos, estamos a fazer este investimento, mas será que isto depois vai resultar ou não? Falaste em 3, os naturais de impacto do negócio, a venda do produto, as suas margens, o preço, a eficiência operacional. Depois temos os intermédios, quando parar e porquê? Será que o mercado está preparado? Qual é que é o risco financeiro? Acho absolutamente crítico e a nota de rodapé, vejo muitas vezes as pessoas apaixonarem-se pela ideia e terem muita dificuldade em matarem a ideia. É tão importante criar a ideia quanto matar a ideia se for necessário. Portanto, é preciso ter estas portas de inovação, estes gateways, como tu tinhas dito, para garantir que, num determinado momento, tomamos uma decisão difícil. Investir ou desinvestir. E depois, naturalmente, a gestão da inovação propriamente dita, com uma série de outras variáveis, o número de parceiros ou tipo de parceiros, os fundos, a propriedade intelectual e ter estas métricas organizadas de forma longitudinal, não é? De mês a mês, de 3 em 3 meses ou anualmente, dependendo daquilo que são os ciclos de inovação que um gestor queira testar, implementar, poder ir medindo essas várias metas de sucesso de acordo com aquilo que for relevante para a sua organização. Finalmente, falámos de propriedade intelectual e eu confesso que nunca tinha pensado nesta ideia de disponibilizar à comunidade a sua propriedade intelectual. Normalmente os gestores dizem, não, mas isto é meu, my precious. E, portanto, ao invés de guardar para mim, disponibilizar de forma inteligente à comunidade para acelerar o desenvolvimento do produto, não naquilo que é a minha área de negócio-chave, mas em negócios adjacentes. Mais ou menos aquilo que tu falaste, uma exploração da propriedade intelectual que pode ser feita ou pela venda ou por uma espécie de licenciamento, talvez não se chame assim, mas o exemplo que tu deste de disponibilizar uma startup ou outras organizações que possam utilizar aquela tecnologia ou aquela propriedade intelectual no seu negócio e pagar uns honorários, portanto um valor à empresa que desenvolveu, parece-me quase um novo negócio complementar da pequena e média empresa. Isto foi o que eu aprendi hoje e Joana, por favor, reforça alguma ideia. Só reforçar, de facto, 3 ideias. Uma é, de facto, a colaboração e o espírito de equipa tem que lá estar, ok? E mesmo que nós vejamos que há algum idiota que se destaca, mas não tem aquele espírito, nós, enquanto gestores, temos que ter posição firme e dizer não pode fazer parte do grupo. Faz parte das nossas decisões e na inovação tem que se tomar decisões assertivas. Custa, gestão de pessoas não é fácil, mas temos que as tomar, porque senão podemos estragar a cultura. Sobre o processo, vou roubar aqui a frase, não me lembro do nome dele, mas do antigo CEO da Waze, que dizia: apaixonemos-nos pelo problema e não pela solução. Okay? E eu acho que isto diz tudo sobre quando devemos parar, quando devemos continuar. Sem dúvida. E, finalmente, não é um reforço, mas é só dar esta ideia. Muitas vezes vamos querer fazer tudo, okay? E tudo parece-nos importante. Portanto, é necessário termos as prioridades. Mas quando vemos que também não temos ou os recursos ou as competências técnicas, também temos de ter a humildade de bater à porta de outros, sejam outras startups ou o tecido académico que tem competências extremamente válidas,
que têm um pensamento muito diferente e que, se nos sentarmos todos à mesa, conseguimos trazer, de facto, aquela chamada transferência de conhecimento para as empresas, muitas vezes desafiadas. Pensei muito nesse termo durante a nossa conversa. Pois, faltou, mas sim, isto é um tema, e isto serve para as startups também, que ainda por cima têm recursos muito escassos. Mais limitados. Portanto, é quase uma expansão. Agora falamos das LLMs, que é uma expansão do ser humano. As startups têm que olhar para as universidades como a LLM da startup. Portanto, é uma expansão da nossa capacidade. E posso dizer, naturalmente, com todo o viés que possas imaginar, certo. na Nova SBE nós somos uma fábrica de produção de conhecimento. Os nossos investigadores fazem cada vez mais investigação aplicada, precisamente para fazer transferência de conhecimento para desafios, para os problemas, não necessariamente para a solução, como tu disseste, apaixonam-se pelos problemas para que as startups possam traduzir esse conhecimento em soluções que sirvam à nossa sociedade. É isso, Pedro. Joana, Obrigada. Muitíssimo obrigado e espero te ver em breve. Tá Muito bom, obrigado. Obrigada, Pedro.